Então, sejam todos muito bem-vindos. Continuaremos o nosso assunto aí sobre CSS, né? Ela é uma continuação aí da parte de HTML, CSS e JavaScript. A nossa ideia aqui é só fazer um overview sobre esses três assuntos, porque eles são primordiais para que possamos trabalhar aí com o desenvolvimento em front-end, né? Trabalhando aí com as principais frameworks de desenvolvimento para o web, né? No nosso caso aqui, a gente direciona para a linguagem de programação Java, ok? Fizemos alguns cenários na aula passada, né? Escrevemos até um arquivo, né? E falando sobre expressões regulares, etc., né? Do lado de cá, entramos aqui, então, em CSS. Em CSS, passamos por algumas situações aqui de parágrafo, né? De formatação, disso daqui em tela, né? Fomos falando sobre esses caras aqui. Expliquei para vocês a tendência de dividir uma tela, né? De fazer ali um esquadro da tela com uma divisão virtual em formato de tabelas, né? Como se essa tela aqui tivesse linhas e colunas, que é o tal do grid layout, né? Então, é uma forma aqui de se pensar e se pensar na tela, ok? Essa forma de se pensar na tela, ela permite aplicar informações de formatação, né, de layout, ao bloco, ou a uma linha, ou uma área específica, né, ou uma coluna. Então, ajuda demais para quem está fazendo aí sites e etc. O nosso foco aqui não é fazer um site, né, para web, seria algo relacionado a termos aqui condições mínimas de trabalhar com CSS para poder desenvolver sistemas, né? Então, em os sistemas nós vamos ter lá algo relacionado a algum template, né? E esse template ele trará para a gente já algumas funções, já trará uma formatação e possivelmente esse template trabalhará, entendeu? Com o grid layout, ok? Então essa seria a ideia que nós passamos aqui, ok? Lembrando que esse material eu sempre trabalho junto aí com os outros professores da faculdade, né? A gente sempre compartilha conteúdos de disciplinas que a gente vai ministrando, ok? Beleza, então, existe a possibilidade de você adicionar comentários dentro de um JavaScript, dentro de um CSS, dentro de um HTML, né? Em JavaScript, existe uma forma de fazer, no CSS também tem essa possibilidade. No CSS, você tem a abertura como se fosse um comentário de uma linha do Java, né? Que é barra asterisco o texto que você quer, né, comentar, asterisco, barra. Então, essa linha aqui, apenas uma linha, ela tá informando aqui que esse conteúdo que está aqui em verde, aqui nesse momento aqui, é um conteúdo que não faz parte, né, da interpretação, né, desse código pelo navegador. Então, o navegador vai vir aqui, vai fazer a leitura desse documento aqui, ok? E após fazer essa leitura, ele vai ignorar essa linha. Da mesma forma, eu posso quebrar essa linha aqui, uma única linha, em mais de uma linha, e essa quebra em mais de uma linha, estando entre barra asterisco, asterisco barra, tudo que tiver aqui no meio, né, não vai ser interpretado pelo seu navegador, ok? Então, essa seria a ideia aqui de trabalhar com comentários em CSS, ok? Então, diferente das outras linguagens, que ele possui duas formas de se comentar para uma linha ou para várias linhas, aqui você trabalha da mesma forma. O que tiver dentro do barra asterisco, né, entre esse asterisco e esse asterisco aqui, vai ser comentado, sendo uma linha ou várias linhas. Aqui tem como colocar background, né, ou seja, uma cor de fundo, né, a algum texto ou algum parágrafo, ok? Para isso, você vai utilizar a tag do HTML chamada style, né? Essa tag style, ela tem uma propriedade chamada background color, ok? Então, essa propriedade background color, você pode informar uma cor, né, dentro das cores possíveis, né? Então, ele tem aí as cores primárias, e em relação às cores primárias, blue, red, black, white, etc., é, eles possuem também uma lista de variação dessas cores primárias, né? Igual que a Dodger Blue, ok?
um vermelho parecido com um tomate, né? O tomaro aqui, entendeu? Então, é uma variação dessas cores. Mas se você quiser uma cor diferenciada, novamente, você pode utilizar, né, aquela escrita em hexadecimal ou uma escrita aqui em RGB, ok? Então, você pode fazer uma escrita da cor textual, ok? Uma escrita em RGB, né, que são aquelas 3 cores primárias, e você pode escrever também aqui em hexadecimal com 6 casas, ok? Seguido por cerquilho aqui, né, sustenido. Então, a cerquilho sustenido e um conjunto de 6 caracteres. Então, se você coloca dentro do estilo de um H1, de um P ou de qualquer propriedade, de qualquer tag, né, do HTML, que aceita background, por exemplo, você tem a possibilidade de colorir o fundo dessa forma aqui. Então, isso daqui, o resultado seria isso daqui, ok? Existe cores relacionadas ao próprio texto. Então, se eu colocar background color, background traço color, eu coloco a cor do fundo. Se eu colocar a palavra só color, eu estou falando que é a cor do texto. Ok? Então, se eu colocar a color aqui, ela vai ter, né, uma cor do texto. Então, você percebe que aquilo que eu falei da variação do RGB. Não são só as cores primárias que a gente aprende lá no inglês, lá no inicial, né? Bro, marrom, né? O cinza, né? Quando a gente aprende lá o vermelho, o verde, etc. Aqui tem uma variação em cima dessas cores. Assim como eu falei que tem o Dodger Blue, existe aqui o Medium Sea Green. Né? O Medium Sea Green, ele é esse verde aqui, né? Um pouco mais iluminado, vamos dizer aqui, tá vendo aqui? É um verde assim diferenciado do verde, só green, ok? Essa seria a ideia aqui. Então, color, ele altera a cor. Background color, ele altera o fundo, ok? E eu posso colocar em cima do texto, dentro de qualquer situação onde envolva um texto, eu posso colocar, né, uma borda. E essa borda eu posso, inclusive, colorir ela, não sendo apenas, né, em formato negrito. Né? Então, aqui você vê que a gente coloreia ela em vermelho, né, que é o tal do tomate, né, com uma cor tomate aqui, uma cor aqui Dodger Blue e uma cor aqui pink. Né? O pink nosso aqui, eles chamam lá de violet, entendeu? Então, a violet, ela daria a cor pink, a cor rosa que a gente está trabalhando aqui, beleza? Então, quando eu falo aqui H1 style, né, eu vou usar novamente a tag, a propriedade da tag H1, eu vou utilizar a propriedade dela chamada estilo. A propriedade estilo, eu estou colocando border, 2 pontos, 2 pixels, ok? Então, eu vou colocar aqui 2 pixels. A borda vai ter um formato sólido, ok? Então, por isso que tem esse sólido aqui, na cor tomate. Aqui, border 2 pixels solid Dodger Blue, ok? Então, eu posso estar trabalhando sempre nesse formato, no formato RGB, ou no formato lá de escala, igual eu falei para vocês. E existem outras formas de colocar essa cor aqui, existem outros formatos aí. Então, aqui eu estou falando para vocês só de maneira bem básica. Resumindo, pessoal, o que vocês pensarem que vocês possam desenhar na tela o HTML na sua versão 5, tá? Por isso que a gente está trabalhando aqui com ele. Ele te dá uma possibilidade, ele te dá alguma tag, alguma propriedade das tags que te permitam fazer isso. O HTML5, ele é bem poderoso, não é à toa que ele vem com esse símbolo aqui, né? De super-herói, de musculoso aqui, de capa que pode voar, etc. Porque ele muda muito em relação aos HTMLs anteriores. Beleza. Aqui falando, né, eu tenho, igual eu falei para vocês, posso trabalhar com RGB, posso trabalhar com hexadecimal, posso trabalhar com essa tal aqui de HSL aqui, onde eu digo um range e um percentual em cada posição do RGB que eu quero, né, de força daquele cara. Eu tenho aqui o tal do RGBA, ok? Então, eu tenho aqui também esse tal de HSLA. Quando a gente coloca esse A no meio aqui, é uma situação que você pode adicionar no RGB um percentual, um ponto
de transparência, vamos dizer assim, é como se você diluísse 0,5% de água dentro dessa quantidade de cor aqui. Quando você põe essa quantidade de cor aqui e você dilui em 0,5 de água, ela dá um efeito de transparência. Então, o A, você vai perceber que ele tem esse 0,5 aqui. Então, não sei se vocês saibam, mas, assim, vou abrir um notepad aqui, mas quando a gente fala de RGB, então, vamos lá. Então, eu tenho aqui o tal do RGB. Então, eu tenho aqui R, eu tenho aqui o G e eu tenho aqui o B, ok? O R aqui, né, é de red. Aqui, esse cara aqui é do green, esse cara aqui é do blue. Essas três cores aqui são consideradas as cores primárias. O que são as cores primárias? São aquelas cores do qual, a partir delas, você faz qualquer outra cor, combinando-as. Então, a partir dessas três cores, você consegue o branco puro e você consegue também o preto puro. O branco e o preto são as extremidades dessas cores aqui, baseadas em RGB. No computador, você tem, né, uma memória orientada a bytes. Por essa memória ser orientada a bytes, você trabalha com array de 8 bits. Entendeu? Então, na posição que você tem aqui da memória, você sempre vai estar trabalhando com array de 8 bits, ok? Então, quando você coloca uma situação de trabalhar, né, nessas condições que eu estou falando aqui, você vai ter o bit 0 e o bit 1, correto? Então, são duas possibilidades. Então, você vai ter 2 elevado a 8, porque é a quantidade de bits que você pode colocar, entendeu? Que você pode estar trafegando em 8 casas. Então, você pega aqui, ó, a casa na posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se você combinar esse cara aqui, com a possibilidade de colocar 0 ou 1 em cada casa nisso daqui, entendeu? Você tem, por exemplo, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Isso daqui é um número em binário. Quando você pode converter esse número aqui, ok? Então, essa quantidade aqui de combinações é 2 elevado a 8. Ok? 2 elevado a 8 são 256 possibilidades. Ou seja, você vai ter um número que vai de 0 a 255. Esse pensamento aqui é o que norteia a nossa matemática da computação em todos os aspectos que vocês pensarem hoje. Entendeu? Por isso que aqui na posição do RGB... Miguel, o seu você, objeto, ele é do tipo N? Anisberto, você está com áudio, mutei aqui. Então tá, então você tem aqui o red que vai de 0, entendeu, a 256. Você tem o green que vai de 0 a 256. Você tem o blue que vai de 0 a 256. Isso vale, pessoal, para tudo na vida. Isso vale para o IP, não sei se vocês percebem, mas o IP ele é formado de 4 posições, ok? 4 posições aqui. E essas 4 posições, elas também vão de 0 a 255. Por ser 4 posições, por isso que a gente chama de IPv4, ok? Então, esse IPv4 aqui é porque são 4 casinhas que você pode aqui. Então, você pode ter um IP 192, sei lá, 168, 1, né? Ponto 3 aí na sua casa. Vamos supor que seja esse o IP da sua máquina na sua casa, por exemplo. Isso aqui é um IP válido. Por quê? É maior que 0 e menor que 255. É maior que 0 e menor ou igual a 255. É maior que 0 e menor ou igual a 255. É menor que 0 e menor ou igual a 255. Então, se você combina isso daqui, você vai ter o 0 como sendo a posição mais clara possível, o valor mais claro, entendeu? Então, aqui o mais próximo do branco, vamos dizer assim, e você vai ter o 255, né, com uma situação a mais escura possível, mais próximo aqui do preto, ok? Então, se você pegar uma tinta guache
e misturar com um pouquinho de força, né, nós temos aqui 3 posições, RGB. Então, nós temos uma posição, nós temos a segunda posição e teremos aqui a terceira posição. Então, aqui é o RGB. Se você misturar um pouquinho de força, o vermelho, 0. Se você pôr um pouquinho mais de força, sei lá, vamos colocar aqui 100, 110 de força. Se você colocar um pouquinho mais de força no verde, então você vai colocar aqui 180. E você colocar o azul muito forte, um azul turquesa, por exemplo. Então, você vai aqui para 210. Quando você misturar isso daqui, equivale a você estar misturando a tinta guache. Quando você misturar essa tinta guache aqui, ela vai dar uma cor diferente, entendeu? Mais pro verde e pro azul. Menos pro tom vermelho e mais pro tom verde e azul. Entendeu? Então, com essa possibilidade que você manipula qualquer situação. Então, vamos supor que você tivesse uma imagem, uma imagem qualquer. Uma imagem que você foi lá e bateu uma foto, essa foto sua ela é de 1 megapixels. O que isso significa? 1 mega tem 1024 bytes. Então, seria uma imagem de 1024 por 1024. Entendeu? Então, ela teria aqui de 0, 1, posição 2, posição N, posição 255. Opa, 1023, porque são 1024, né? Do mesmo jeito, você teria a linha 0, a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4, a linha 5, a linha 6, a linha 7, a linha N e a linha 1023. E aí, você vai ter isso daqui, você vai ter isso daqui na foto, tá? Deixa eu até colocar uma cor, vou colocar uma borda mais escura aqui, vou colocar... Beleza? Vamos supor que você tenha isso daqui, de imagem, beleza? Você vai ter isso daqui pro red, na foto que eu tô falando, você vai ter isso daqui pro blue, você vai ter um outro desse para o RGB, pro green, ok? Então, quando você pega essas três camadas, essas 3 matrizes e junta, você vai ter um somatório, vamos supor que no R, na posição 2, 3, na posição 2, na posição 3, para o R, entendeu? Seja 10, para o B seja 60 e para o green seja 90. Então, você vai misturar a cor desse cara aqui e esse cara vai pintar um pixel lá para você, entendeu? Então, só para vocês terem uma noção, deixa eu ver se eu abro aqui uma internet qualquer, RGB Color. Então, eu posso, não sei se eu consigo brincar aqui. Então, ok, vamos supor que eu esteja brincando nessa posição aqui. Então, vamos lá, eu falei aqui, ó. Só que ele ficou ao contrário, né? Então, vamos entender que seja RGB, beleza? Essa 10, 60, 90. Então, eu vou colocar aqui, ó, 10, vou colocar aqui 60, vou colocar aqui 90. Então, deu esse cor aqui. Então, lá nesse pixel, na posição 2, 3, ele vai colocar essa cor aqui, ó. Esse, sei lá. Vamos, cadê o fundo aqui? Cara, como eu apanho. Cor do fundo, deve ser esse cara aqui, não é possível. Tá vendo? Ele vai colocar esse pixel aqui. Lá no outro pixel, você coloca uma situação de 180, 130, 90. Aí ele vai dar essa cor aqui, quando você misturar a tinta guache. 180, 30, 90. Opa, esse rosa aqui, ok? Então, vou pegar esse nessa posição aqui, ele vai colorir, então, ele vai colorir com a cor preferida da galera aí, esse cara aqui, por exemplo. E aí, quando você pegar isso daqui, que é 1024 por 1024, e olhar de longe, não com um microscópio, que aqui a gente está olhando com o microscópio lá dentro, tá vendo? Quando você olhar isso aqui de longe, você vê a imagem que é o que está formado aqui. Então, o próprio monitor que você está vendo ali, ele é formado por vários pixels aqui, ó. Cada pontinho, a definição da sua TV, a definição
a definição do seu celular, ou de qualquer coisa que você estiver trabalhando, você consegue ver quando você consegue dar um zoom nele aqui, essa qualidade aqui, essa definição aqui máxima aqui, ó. Entendeu? Então, na imagem você tem, é como se você tivesse 3 folhas. Você teria uma folha que estaria no 10, entendeu? Você teria uma folha que estaria, vamos pegar essa cor aqui, por exemplo. Você teria uma folha que estaria no 180, que seria esse vermelho. Você teria outra folha que estaria nos outros subzerados, e esse aqui no 130, a primeira matriz, né? A segunda seria essa, seria esse verde aqui. E no terceiro, você estaria com essa cor aqui, ó. Então, você teria quando você juntar essas 3 cores, entendeu? No final, ele vai dar aquela cor que eu acabei de mostrar para vocês, aquele rosa. Entendeu? Então, isso aqui é muito importante porque existe uma disciplina de processamento, né, digital de imagem, né, visão computacional, que trabalha muito com esses aspectos aqui em cima de machine learning e etc. Então, aqueles algoritmos que vocês gostam de utilizar aí no Instagram, para poder mexer na foto, etc., são todos algoritmos que aplicam isso daqui. Ele aplica escala de cinza, ele descobre borda dentro de uma imagem, e etc. Essa seria a ideia aqui. Então, por isso que eu estou fazendo uma introdução sobre por quê dessas cores aqui. Então, por isso que o RGB ele vai de 0 a 255, entendeu? Então, aqui está 256, porque, né, é o tamanho Então, máximo. Djalma, desculpa. Então, o B sempre, no caso, sempre vai ser direcionado para dar aquele tom mais vamos supor, deixar escuro, mais escuro. Ele tem o cara que vai forçar tudo. Ou a restante não, quer dizer, o R e o... Não, eu não sei te dizer isso, porque esse daqui, antigamente nas escolinhas, quando a gente estudava lá no prézinho, tinha uma aula lá de pintura, entendeu? E nessa aula de pintura, a professora chegava com umas tinta guache de 3 cores e colocava a gente para ficar misturando elas, entendeu? Então, se você misturar essas 3 cores, você chega em qualquer cor possível, vai depender do tanto de tonalidade que você dá nela. Se você colocar um vermelho muito forte, você vai alcançar esse escuro que você está falando aí, entendeu? Se você colocar um green muito forte, você vai alcançar isso. Se você colocar os 3 muito forte, você vai ter a cor preta. Então, o preto é a junção de tudo. O branco é a ausência de tudo, entendeu? Essa aqui que eu mandei no chat, então, para você ver. Entendeu? Então, seria algo nesse sentido aqui. E quando você tem aquele A no final do RGB A e B, é como se você pegasse essa cor que eu acabei de falar, 0,5, e diluísse a água nela, entendeu? Você pega essa cor e dá uma diluição de água. Então, dá aquele efeito esmaecido. Das cores. Então, por que eu estou falando isso? Porque é a forma que você tem de estar trabalhando. Então, você pode colocar com o RGB e passar as cores que você quer, entendeu? A força que é, por exemplo, Style Background Color RGB. Tá vendo? O Background Color, entendeu? Ele está aplicando 255, 99, 71. Então, ficou esse vermelho aqui. Você pode fazer um Background Color com hexadecimal, de 0 a F, né? O F é 15. Então, aqui pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. O A representando 10, o B representando 11, o C representando 12, e assim até o F representando 15. Por isso que é uma linguagem hexadecimal. Se vocês tiverem dificuldade quanto a esse tipo de coisa, a gente pode abrir uma aula de arquitetura de computadores também, é super tranquilo. E aí você vai com essas cores aqui, ó, FF, é a possibilidade, as duas primeiras aqui trata-se de uma escrita para o R, essas duas aqui para o G e essas duas aqui para o B. Então, um formato muito próximo de escrito, entendeu? Então, quando você faz isso daqui, você tem aqui a mesma tonalidade, tá vendo? Você percebe-se que 255 aqui é o FF, porque quando você converter FF de hexadecimal, entendeu, para decimal, ele vai dar um valor muito próximo a 255. Quando você converter, né, 63 de hexadecimal para decimal, ele vai dar um valor próximo a 99, entendeu? Então, a diferença é, no RGB você está escrevendo em decimal, ok? E no hexadecimal, obviamente, né,
você vai estar trabalhando com um valor, né, em decimal e um hexadecimal. Ok? Então, seria algo muito próximo a isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? Eu queria ver se eu conseguiria fazer uma conversão aqui. Aqui, ó. Eu escrevi 99 aqui na calculadora em decimal, tá vendo? 99 em decimal. E aí ele me dá que em hexadecimal seria 63 na base 16, que é esse cara de baixo aqui. Se eu escrever 71 aqui, em hexadecimal, desculpa, em decimal, ele vai me dar o valor 47 em hexadecimal. Entendeu? Se eu escrever 255 aqui, ele vai trazer FF. Por isso, essa padronização. Você pode escrever tanto em decimal, que é o que a gente está acostumado, separado por vírgula, 3 campos, entendeu? Ou você pode escrever tudo junto em hexadecimal. Qual que é a diferença dos dois? Nenhuma, cara. É questão de escrita mesmo, é questão de querer saber. Com hexadecimal, você consegue ter uma precisão maior na cor, porque você tem de 0 a 15 para representar uma cor. Você tem uma tabela, vamos dizer assim, de 0 a 15 para representar uma cor. Então, você tem 15 cores para representar, você tem 15 tonalidades para a mesma cor. Quando você escreve isso daí de 0 a 10, você pega essas 15 tonalidades e tem que mostrar em 10 tonalidades. Entendeu? É o decimal, entendeu? Então, por isso que às vezes as pessoas escrevem em hexadecimal, porque em hexadecimal você consegue dar uma percepção talvez muito mais aprimorada em relação àquela cor. Então, não sei se vocês entenderam o que eu falei, mas se eu tiver que escrever uma cor em hexadecimal, aquela mesma cor eu consigo de 0, entendeu? Até 15 casas, possibilidades, tonalidades de escrever ela. Se eu escrevo em decimal, entendeu? Eu tenho aqui de 0, entendeu? Né? A 9. Entendeu? Eu tenho de 0 a 9, eu tenho 10 possibilidades de escrever. Então, aqui você tem que pegar 15 e fazer encaixar aqui em 9. Mas é super conversível esses dois caras aqui, igual eu mostrei para vocês aqui na calculadora. Ok? Estou falando isso para vocês porque, às vezes, é importante a gente estar tendo noção do porquê dessas coisinhas aqui. E, novamente, não se esqueçam que quando eu quiser trabalhar com uma transparência maior, como se eu estivesse colocando água, naquilo ali eu posso acrescentar o A no RGB, o A no HSL, e eu vou adicionar o A, e isso me dá a possibilidade de eu escrever esse cara aqui no formato de 4 casas. Então, aqui de 0 a 1, tá? Onde 0 é 0 de transparência, do qual você não precisa dizer, tudo já é assim, e 1 é 100% de transparência. Então, 0,5, você está dizendo que é 50% de transparência. Ok? E quando eu trabalho com HSL, eu estou trabalhando na mesma cor do RGB, só que eu estou dizendo a tonalidade que eu quero, entendeu? Daquele campo, entendeu? Então, eu quero 100% do campo tal, eu quero 64% do campo tal, entendeu? Então, seria algo em relação a esse sentido aqui, os formatos, né, do style do CSS. Beleza. E aqui eu posso colocar também um background color, né? Se eu colocar dentro do campo body, ele vai dar um background color para a página como um todo. Tudo que você fizer dentro dessa página HTML, ela vai ter um formato, né, de azul, né? Então, né, de um azul claro aqui nesse sentido. Eu olho para esse trem, tem hora que eu vejo azul, tem hora que eu vejo meio verde, vai depender do seu monitor aí. Então, essa seria a ideia de estar utilizando cores de background. Beleza, aí existem alguns elementos, né? Então, eu posso trabalhar com o H1, que é os títulos, eu posso trabalhar com div, né? Antigamente a gente chamava até, teve um momento aí de todo mundo utilizar o div aí, e deu um nome de div mania, né? As páginas eram tudo feito com div, então foi a onda aí da div mania. Tudo que você pegava, você colocava em div. A div, ela tem uma possibilidade de declarar uma célula
dentro da sua página, dentro do seu elemento HTML, você declara uma célula e tudo que tiver dentro dele vai fazer parte daquele componente, entendeu? Então, a div é uma divisória, seria assim, você pode ir lá, pegar na página e falar assim, não, esse quadradinho aqui é a minha divisória 1, esse quadradinho 2 aqui é a minha divisória 2. E aí você pode posicionar essa div onde é que você quiser dentro do seu HTML. Então, o P é o elemento de parágrafo, que eu falei para vocês, então eu posso colocar background color do jeito que eu quiser aqui, entendeu? Então, observe, background color verde, background color azul claro, background color yellow. Então, eu peguei aqui, você vai ver que eu coloquei um texto H1 aqui, né? Quando eu escrever aqui, ele vai pegar a propriedade background color de verde, ok? O texto escrito em preto. Dentro da div, eu coloquei um parágrafo. Então, a div, ela tem uma cor azul clara, e em cima dessa azul clara eu vou jogar o amarelo. Então, você sobrescreve a propriedade, né, de background color da div, ok? Porque ele vai dar preferência para essa hierarquia aqui. Então, dentro da div, ele aplicou um azul, depois, dentro da div, já aplicado o azul, ele aplicou um amarelo em cima, ok? Ele não vai somar as cores, tipo assim, misturar o azul com o amarelo aqui dentro do texto. Ele vai fazer com que, nesse background aqui, fique a cor que você colocou. Entendeu? Você está falando que é amarelo, ele vai pintar de alguma coloração, vai juntar os elementos para que esse cara aqui fique o quê? Amarelo, entendeu? Então, uma das cores que ele vai ter que juntar no RGB é esse azulzinho aqui. As outras 3 posições ele vai ter que mexer ao ponto, entendeu? Dessa cor do fundo aqui ficar amarelo. Ok? Então, seria essa a ideia aqui de texto. Ok? Essa seria a parte nossa aqui principal. Outra situação aqui. Deixa eu ver se eu estou procurando a apresentação, cara. Ela sumiu aqui. Pronto, consegui aqui. Beleza, então, eu posso adicionar imagem no background, entendeu? Então, em vez de eu colocar background color image, em vez de eu colocar background color, eu vou colocar background image. Então, na image, eu vou passar uma URL. Entende-se que, como eu não passei nenhum caminho aqui, ó, um path para a foto, para a imagem, eu entendo que esse HTML ele está sendo salvo no mesmo diretório que o paper.gif. Ok? Então, quando eu fizer isso daqui, ele vai colocar um papel de parede aqui para mim, que é esse arquivo paper.gif aqui. Então, essa seria a ideia. Da mesma forma, no HTML5, isso é fácil de fazer, em outros HTML não era tão fácil fazer isso aqui. Você pode colocar um degradê, entendeu? Quem gosta aí de degradê, de gradiente, entendeu? De cortar o cabelinho que vai de mais curto até ficar maior, jogar ele para o lado, fazer um estilo tipo aquele cara lá do Peak Blind, etc. Você pode fazer também, entendeu? Então, aqui dá essa possibilidade. Então, você vai colocar um background image, aí você colocou uma imagem, entendeu? Aqui, nele aqui, e você vai repetindo essa imagem ele é só um filetinho de imagem. E aí você vai repetindo essa imagem até de maneira horizontal, tá? Essa repetição aqui, quando você coloca esse X aqui, você está repetindo ele na escala X, né? Então, você vai estar repetindo ele de maneira horizontal. Então, ele vai dar esse gradiente background PNG aqui, ele vai te dar essa noção aqui, né? Não sei se você percebe, aqui em cima está mais escuro e vai descendo a tonalidade até que foi até branco. Mas se você aproximar aqui dentro, você percebe claramente uma linha bem aqui, para vocês vai ficar mais difícil que a imagem está sendo transmitida. Mas dependendo da posição que eu olho aqui no meu monitor, eu consigo ver bem aqui onde é que o meu mouse está, ó, uma linha onde que de fato acaba o rosa, e para baixo ele está mais branco, entendeu? Seria algo nesse sentido, ok? Consegue até ver o pixel da imagem. Posicionando uma imagem. Eu posso colocar uma imagem onde eu quiser dentro de uma página, ok? E isso daqui é muito mais flexível que no Word. No Word, às vezes, é até mais difícil, se tiver muito texto, etc. Então, você coloca aqui, background image, a imagem. Background repeat, no repeat. Não quero que ela repita, ok? Background position, right top.
certo? Então, eu quero ela de maneira fixa no topo. Aí eu vou colocar a distância, entendeu? Da margem da direita. Então, eu vou pegar daqui, vou contar 200 pixels, e aí ele colocou a imagem. Então, resumindo, no primeiro comando, eu subi essa imagem, coloquei lá em cima, centralizado. Subi essa imagem, coloquei ela lá em cima. Então, no primeiro momento, ela ficou bem aqui nesse canto aqui na tela. No segundo momento, eu empurrei ela 200 pixels para a direita. Seria nesse sentido. Lembrando que nós somos ocidentais, isso aqui está escrito de maneira ocidental. Tudo que a gente faz, a gente considera o ponto 00 aqui, ó. Isso aqui sendo uma página da internet, eu considero aqui. Então, tudo que eu fizer de comando, eu tenho que levar em consideração que eu estou alinhado à esquerda e no topo. Então, eu tenho que colocar, se eu falar 200 pixels em margem right, então, da margem da direita, eu estou jogando 200 pixels, ok? Beleza? Então, essa seria a ideia. Então, se eu colocar um texto qualquer aqui, ele vai obedecer, né, se eu jogasse um texto maior aqui, né, provavelmente ele poderia empurrar essa imagem mais, ou quebrar o texto, não sei, iria acontecer alguma coisa aqui em cima dessa imagem. Ok? Então, essa seria a ideia. Beleza, então aqui eu estou tentando fazer um scroll na página para poder gerar uma rotatividade, vamos dizer assim, de rolar para cima e para baixo. São os mesmos comandos, a diferença é que eu adicionei um background aqui, o jeito que ela está anexada à página vai ser de maneira fixa, eu não vou permitir com que ela movimente. Ok? Então, se eu rolar o scroll aqui, ela tem que estar ali naquela posição, entendeu? A imagem em si, ela não vai movimentar, quem vai movimentar é a página. Do mesmo jeito, aqui todas as propriedades em uma só declaração, então aqui aqui você percebe que ele coloca, né, você coloca aqui URL, ponto e vírgula, outra propriedade, 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 ponto e vírgula, tudo dentro de body. Ok? Aqui você percebe que ele colocou background, 2 pontos, né? Porque dentro de body, ele utilizou a tag principal, né? A propriedade principal, background. E aí você vai colocando as propriedades espaçadas, entendeu? Então, quando você coloca sustenido aqui, cerquilha, jogo da velha, ele já sabe que isso daqui é uma cor. Se você der um espaço e colocar URL, ele já sabe que entre parênteses vai vir a URL. Se você colocar espaço no repeat, é uma palavra-chave, então não vai repetir. Se você colocar espaço right topo, então você vai colocar da direita a sua margem right, entendeu? No topo, ok? Então, essas palavras, entre esses 2 pontos, esse ponto e vírgula aqui, são palavras-chave, ok? E essas palavras-chave, elas são levadas em considerações na hora de interpretar. Não necessariamente tem que ser nessa ordem aqui, tá? Por isso que a palavra é uma palavra-chave. Você vai colocar as propriedades na ordem que você achar interessante, ok? Só que tendo a sabedoria de saber que essa palavra aqui é uma palavra-chave. Não posso colocar no espaço repeat. É no hífen repeat. Ok? Então, essa seria a ideia desse cara aqui. Ok? E aqui eu posso colocar um background, né? Então, eu coloquei aqui, ó, no body, da margem left, agora. Então, da margem, né, para cá. É engraçado quando a gente fala margem right e left, né? Então, assim, é como se você espelhasse, né? Se você espelha, você tem noção do que eu estou falando aqui. Então, ele vai andar para a minha esquerda, 200 pixels, ok? Aqui no background eu vou colocar a imagem que eu quero, no repeat, no top, à minha esquerda. Eu quero considerar essas coisas à minha esquerda. Aí eu criei uma tag aqui, uma propriedade chamada CenterDiv, essa propriedade é minha e eu que estou criando ela. É uma propriedade privada, vamos dizer assim. Aqui eu coloquei uma borda, né, fixa aqui, de 1 pixel, cinza, tá vendo aqui? Então, se você olhar aqui, você vai perceber que dentre esse azul aqui, esse azul claro, dentro desse azul claro aqui, para esse azul mais escuro, você tem uma borda aqui nesse quadradinho bem cinza, não sei se vocês conseguem reparar aí, tá? Mas tem uma borda bem cinza aqui, é essa borda solid gray aqui.
A margem left e right é automática, você não vai fazer nada. O tamanho dela vai ser de 90% em relação à página, onde é que ela está se situada. Background color, né? D0, F0, F6. Text align, ele vai alinhar o texto à sua esquerda. O padding, que é a distância da margem, vai ser de 8 pixels, ok? Então, tá. Então, você vai ter aqui uma div. Na div, eu vou aplicar essa classe aqui, center div. Então, é como se eu pegasse todo esse bloco aqui, desse um Ctrl X e colasse aqui, ó, dentro aqui das propriedades da div. Então, div class, esse cara aqui, ó, eu poderia recortar esse cara aqui, ok? Colocaria dentro da tag style desse cara aqui todas essas propriedades que eu acabei de criar. Essa seria a ideia de estar criando funções aqui, propriedades, vamos dizer assim, personalizadas, ok? Então, onde tem class center div, eu vou substituir por todo esse cara aqui. E ele sabe que quando você está aplicando uma class, essa class aqui ela vai parar dentro de uma tag chamada style. Então, ele vai chamar a tag style da div e dentro dela ele vai preencher as propriedades border com isso, margin left com isso, com isso, com isso, com isso, com isso e com isso. Então, essa seria a ideia aqui do CSS. Beleza, em relação à borda, você tem essas possibilidades de bordas aqui. Por isso que naquela hora lá que a gente colocou de maneira solid, né, eu falei solid, né, mas você tem aqui o solid sólido, entendeu? E você pode dizer quantos pixels que você quer, aqui tem 5 pixels. Aqui é um solid medium. O que é um medium? É uma média. Você vai acreditar no que a internet entende como borda média. Você pode colocar ela dotted, né? Então, dot significa ponto, né? Então, você pode dizer seu e-mail, @ alguma coisa, .com, entendeu? Então, .com é .com, entendeu? Então, por isso que tem esse dotted aqui, entendeu? Então, dot, aí termina com T na língua inglesa, você vai colocar ele como pontilhado, né? Então, há uma conjugação e você dobra o T e acrescenta o ed. E aqui tem ele de maneira dotted, só que em vez de ser 2 pixels o tamanho do ponto, aqui você está colocando um ponto no estilo de ticket, que seria quase aquele cara que a gente utiliza para fazer numerações, para poder fazer uma lista, né? Você pode fazer numerado ou com aqueles disc, né? Aqui você coloca uma borda dentro da outra, então você está colocando double board, ok? De maneira também de 15 pixels cada uma. Aqui você vai ter um double borda, só que de maneira tick também, que é esse padrãozinho aqui. Você percebe que ele dá uma sensação de que existe uma borda preta do lado de fora, existe uma borda preta do lado de dentro aqui, e entre ele preencheu com cinza, ok? E aqui você pode colocar um espaçamento. Eu quero 2 pixels da minha... Eu quero 2 pixels de cima, entendeu? Eu quero 10 pixels da minha esquerda, eu quero 4 pixels, né, de baixo, entendeu? Eu quero 20 pixels, né, da minha direita. Então, vamos lá. 10 pixels da minha esquerda, empurrando para a minha esquerda. Eu quero 20 pixels empurrando da minha direita. Eu quero 2 pixels empurrando de cima. Eu quero 4 pixels, né, da margem empurrando de baixo. Então, essa leitura aqui do border width, aqui vai ser sempre dessa forma. Right, ok? Right, de cima, né? Top, bottom, então da parte superior, da parte inferior, ok? Certinho? Margem da direita, margem esquerda, algo nesse sentido. Tranquilo? Então, essa seria a ideia de estar utilizando esses caras aqui. Então, se você coloca border, você tem essas 4 propriedades, que obviamente, né, nós temos de maneira, dentro de um quadrado, dentro de uma propriedade que é um quadrado, né, você vai ter aí 4 propriedades, porque são 4 lados, obviamente. Né? É engraçado porque, até peguei a ideia aqui, eu ia até falar agora, sentido horário, né, que o colega colocou, né, então, você vai rodar assim, né, então, daqui, direita, esquerda e de cá. Beleza? Então, seria algo nesse sentido. Eu aprendi como espelhado, então a gente acaba levando isso daí para frente, mas em sentido horário é muito melhor ter essa visão aqui. Bacana a colocação do colega aí. A largura do topo da borda, acabei de colocar aqui para você, border top width, 15, você pode colocar aqui.
Isso é bastante utilizado, esse cara aqui, e você quer dar uma ênfase em alguma coisa, capítulo de livro e etc. Sempre tem esse sentido aqui. Da parte de bottom, né, a parte de baixo, né, então, se vocês observarem, top, bottom. Por isso que quando você aplica uma metodologia que é de cima para baixo, então é top, down. Se você está aplicando uma metodologia que é de baixo para cima, bottom up, entendeu? Então, você está aplicando um método top-down ou bottom-up. Então, é por isso. Então, o bottom aqui, ele é de baixo. Estou colocando 15 pixels abaixo. Aqui da minha margem, eu vou empurrar na minha margem left 15 pixels e a próxima da minha margem right também 15 pixels, ok? E aqui tem alguns exemplos de tipos de bordas, tá? Que você pode estar trabalhando. Então, aqui tem uma forma de fazer. O dashed é aqueles discos, tá? Aqueles disquinhos que tem né, que a gente usa no Word lá, numeral e tal. Você pode dizer que ele vai ser em formato de disco, né? Ele é um pouco mais sólido do que o formato do dotted, né? Ele é mais escuro, vamos dizer assim. Então, essas são as formas da gente estar trabalhando. Depois vocês replicam isso daqui e veem que ele vai dar uma mudada nisso daqui. Beleza, aqui tem a parte de margem, né? Quando eu estou trabalhando com margem, né? Eu posso colocar borda, aqui 1 pixel sólido black, margem top 100 pixels, margem right 150 pixels, margem left 80 pixels, margem bottom, cadê? Bottom, tá aqui, 100 pixels, ok? Então, se você pegar esse cara aqui e olhar daqui até aqui, é o top, ok? 100 pixels. Daqui até aqui, ok? É a margem da esquerda, 80 pixels. Daqui até aqui é a margem da direita, ok? Que seria 150 pixels, daqui até aqui. Ok? Daqui até aqui, até um certo posicionamento aqui, seria 80 pixels, que daria mais ou menos aqui assim. Como o fundo também é branco, a gente perde a referência do de baixo aqui. E a cor do fundo, background color light blue. Seria algo nesse sentido. Aqui nós temos, então, a parte da margem com valores, tá? Que você pode estar colocando sem necessariamente, né, dizer margem top, left, right. Você pode colocar 25 pixels, 50 pixels, 75, 100, 100. Então, você vai sempre fazer no sentido horário. 25 aqui, 50 aqui, 75 aqui e 100 aqui. Ok? Background color, light blue. Do mesmo jeito, você pode colocar, né, um tal de margem shorthand. Essa margem shorthand, ela trabalha com seu elementos considerando apenas 3 valores. Então, ele vai trabalhar com 25 pixels de cima, 50 pixels da direita, entendeu? E 75 pixels aqui. E aí vai depender dos elementos de cá para você estar trabalhando, né, em relação a quantos pixels, né, ele vai estar obedecendo. Como ele não tem nenhum elemento aqui, ele pega a propriedade que foi definida aqui. Ok? Então, você teria uma duplicação do que está aqui, você não precisa reescrever ele aqui. Existem boas práticas para poder trabalhar com isso, tá? A gente não gosta muito de estar trabalhando com isso daqui porque você faz o programador pensar, entendeu? Então, seria 25 pixels de cima, 50 pixels nas duas margens e 70 pixels embaixo. Toda vez que você faz o cara pensar, ele perde tempo e aí é menos horas que o cara poderia estar programando outra coisa mais útil, vamos dizer assim. Ok? Então, aqui a gente está pensando do ponto de vista de programação, igual eu falei para vocês. Novamente, se tiver três campos apenas preenchidos, ele vai entender que o campo do meio é para a margem esquerda e margem direita. Resumindo, seria isso. Ok? Aqui nós teríamos um uso da margem de maneira automática. Ok? Então, você tem aqui, né, a margem, ela aqui de 1 pixel de maneira vermelha. Ok? Você vai setar horizontalmente. Ok?
uma organização ao centro que vai estar entre os containers que existem aqui, entre as outras propriedades que existem aqui. Entendeu? Então, está falando aqui, ó, você pode, né, setar a propriedade de margem para alto, ok? De maneira horizontalmente no centro, ok? De algum elemento que esteja dentro destes containers, que esteja entre containers. Esse elemento irá trazer um valor específico de largura, de tamanho específico, ok? E o espaço remanescente será quebrado de maneira iguais entre a margem esquerda e a margem direita. Então, você colocou aqui, o tamanho desse cara aqui é 300 pixels, beleza? E você está setando a margem dele como alto, ok? Está setando a margem dele como alto. Se essa propriedade aqui tiver 400 pixels, esse cara aqui tem 300 pixels. Se daqui até aqui tiver 400 pixels, então você vai pegar 300, ok? Que é para ocupar esse cara. Vai pegar o 100 e vai dividir por 2. 100 dividido por 2 vai dar 50, então vai ficar 50 de cada lado. Se esse cara aqui tiver 600 pixels, daqui até aqui, 300 você utilizou para compor o elemento, você colocou a margem dele como alto, ele vai pegar os outros 300 e dividir por 2, então daqui até aqui vai ter 150 pixels, daqui até aqui vai ter 150 pixels, ok? Então, essa é a ideia quando você faz o uso da margem alto. Quando você fala o uso da margem alto, eu quero alinhar ele horizontalmente na minha esquerda e na minha direita de maneira igual, e eu não quero ficar fazendo conta. O tamanho do meu elemento, do meu componente, ele tem aqui 300 pixels. Se lá tem 350, 25, sobra 25 para cada lado. E ele vai centralizar isso para você de maneira automática. Ok? Então, essa seria a ideia de utilizar a margem alto. Ok? Bootstrap. Beleza. Bootstrap eu não gosto nem de falar que seria um framework, mas é uma forma que os caras conseguiram de fazer para juntar CSS, HTML e JavaScript. Tudo dentro de uma coisa só, aplicando algumas formas, algum formato de escrita, ok? Então, quando você trabalha com Bootstrap, qual que é a ideia? A ideia é aplicar o HTML, te dar poder de funções em cima disso daqui, junto com CSS, HTML e JavaScript, para que você possa fazer uma página da web, e essa página da web funcione de maneira dinâmica, sem ter que ser reconstruída, ok? Para diversos dispositivos. Então, eu vou ter uma página que ela vai funcionar de maneira legal dentro de um site. Então, por exemplo, vamos supor que eu pego um site aqui, esse site aqui, vamos supor, eu faço ele para computador. Eu faço ele para computador com 1.900 e alguma coisa por 1.200 alguma coisa. Se eu baixar essa resolução aqui, entendeu? Para uma resolução menor, você percebe que o site, ele tem a capacidade, entendeu? Deixa eu colocar aqui, de acompanhar. Tá vendo aqui? Ele vai acompanhando. E ele vai mudando o texto, vai diminuindo, tá vendo aqui? Aparecem botões que antes não existiam. Olha aqui, o Previous e o Next. Se você aumentar esse cara aqui, você vai perceber, entendeu? Que ele vai, entendeu? Mudando o direcionamento dos botões. Olha o tanto que os botões estão espaçados, o Preview e o Next. Se eu colocar aqui, você vai perceber que vai ficar só, olha lá, só os dois. Sumiu o menu da esquerda, foi transformado nesse botãozinho aqui, ó. Então, quando eu clicar, ele aparece. Quando eu clicar, ele some. Por quê? Porque a resolução está pequena. E aí poderia ser aqui, então, uma resolução de celular, por exemplo. Poderia estar funcionando aqui, ó, em um celular. Aí, no celular, você teria essa visão aqui, ó. Ok? A ideia é você conseguir mostrar dentro de vários dispositivos e não colocar barra de rolagem horizontal. Tá vendo aqui? Não ter barra assim, horizontal, para lá e para cá. Eu ter barra na vertical, porque eu possa estar fazendo isso daqui. É melhor eu jogar para baixo e fazer o cara ir arrastar na tela, porque é o conceito hoje que as pessoas conseguem trabalhar, né? Se você entra no Facebook, por exemplo, você vai arrastando lá a timeline, você vai jogando, você vai arrastando, você vai baixando, você vai rolando a barra. Porque rolar a barra está de maneira implícita. O próprio scroll do nosso mouse, entendeu? Ele já é para rolar, tá vendo?
Antigamente tinha mouse com scroll, direita, esquerda, de cima para baixo. E quando você vai em qualquer outro cenário de app, você percebe isso também. Se você abre um Instagram, um Telegram, um Twitter ou qualquer outra coisa nesse sentido, você percebe essa tendência aqui, ó, de fazer isso daqui. Então, com certeza, esse site aqui, ele está aplicando aqui, né, algum componente de Bootstrap para poder trabalhar essa resposta que o site dá nativamente, entendeu? A vários dispositivos, sem que eu tenha que me preocupar em programar uma página para cada dispositivo. O próprio navegador do dispositivo vai interpretar dessa forma, entendeu? Então, nós chamamos isso daqui de responsividade. Então, um site responsive seria a ideia disso daqui. Se você abrir aqui um Ctrl+U aqui nesse cara, entendeu? Você vai ter aqui, né, a possibilidade de ver quais são, né, os comandos que ele executou, e todas essas funções que trazem aqui, ó, de maneira muito difícil de ler, muito difícil de estar trabalhando, pode ser o uso aqui de jQuery, pode ser o uso de algumas linguagens de programação, entendeu? Que imputa aqui dentro dessa página essas propriedades, para que essas propriedades sejam interpretadas naquele momento que você abrir a página. Então, não é que o programador fez tudo, o design fez tudo isso daqui, na verdade foi um programador que fez, em uma linguagem de programação mais tranquila dele fazer, isso daqui é interpretado, é jogado dentro da sua página, e essa página ela é interpretada pelo navegador. Então, esse código-fonte aqui, boa parte desse cara escrito aqui de elementos aqui, foi feito dentro de alguma outra possibilidade de programação, porque quando você está fazendo isso daqui e você tem que escrever uma função JavaScript aqui gigante, imagina essa função, vamos pegar qualquer função aqui dele aqui, né? Aqui tem um cross origin, né? Aqui tá HTML, CSS, JavaScript. Sei lá, vamos pegar qualquer coisa nesse sentido aqui, não sei nem como abrir aqui esse formato de fonte. Mas enfim, quando você pega aqui, tá vendo? Isso aqui não tá indentado, não tem nada aqui. O código tá em uma linha só. Se você abrir o código-fonte desse cara aqui, ele tá numa linha, ó. Olha lá a quantidade de linhas que ele tem aqui. Se eu marcar a quebra de linha aqui, ó, tá vendo aqui? Mesmo assim, ele aparece quantas linhas que tem? Uma linha só. Então, isso aqui com certeza foi feito dentro de uma linguagem de programação muito específica para o caso de estar trabalhando com isso daqui. Ele aplicou minimalismo, né, professor? Como é que é? Ele aplicou minimalismo no código para performance melhor. E se for ver também, o site é para NG, é para NNG, pelo ícone dele. Isso. Aí o que acontece? Eu não estou querendo entrar muito nesses nomes de frame para que a gente não delongue muito esse tipo de assunto aqui, mas a ideia de front-end é sim estar trabalhando com algum framework que te ajude a criar os seus sistemas e esses sistemas sejam feitos de maneira responsiva. É claro que quando a gente está falando de sistema, isso fica mais difícil, porque tem campo, tem formulário, né, tem alguns elementos da programação para a web que ela dificulta muito quando você abre num celular, quando você abre em algum outro dispositivo que não seja aquilo que o sistema está preparado. Então, quando você faz um código para uma programação, e essa programação ela é extensa, é um código de um sistema maior, que tem mais complexidade, você coloca no contrato que aquele sistema tem que ser aberto dentro do navegador e você especifica quais são os navegadores. Não dá para o cliente depois querer fazer da mesma forma que ele faz no sistema, dentro de um celular, por exemplo. Não faz sentido. Então, o responsive, ele te atende até um determinado momento. Entendeu? Até um determinado momento. De um determinado momento para frente, não tem jeito, porque você não está fazendo site, você está fazendo sistema. Então, isso tem que estar muito bem alinhado para que vocês não tenham problema aí, para que vocês não tenham problema de contrato, por exemplo, ok? Mas que como estamos falando de HTML, CSS, JavaScript, não custa nada falar do que é ser responsive. Aí, dentro do Bootstrap, você trabalha, né, com o tal do grid layout, aquele que eu falei para vocês, né? Ele traz algumas orientações e ele traz aqui a noção, né, de estar trabalhando na página em si.
ele deve estar trabalhando aqui na página em si, de quebrar essa página, de fazer ali uma editoração da página em formato do grid layout que a gente apresentou agora. Então, ele sempre vai trazer uma estrutura de arquivos muito próximo disso daqui. Ele vai separar o que é CSS, que é a aplicação de estilos, e o que é códigos, fontes, feito na linguagem de programação JavaScript, uma linguagem, né, de script para tela, né, para navegador, para browser, né, esses componentes aqui. Esses são os componentes mínimos que ele poderá estar trazendo. Então, quando você pegar esses arquivos aqui tem uma tabelinha do que ele traz, ok? Nesse caso aqui, de um Bootstrap sem uma vamos dizer assim, mais elementos, não é o Bootstrap que você está comprando de alguém e etc., você vai perceber que ele não dá suporte aqui ao jQuery, ok? Ele não vem incluído de maneira padrão. Mas, se você comprar, né, esses componentes, etc., dependendo, você tem a possibilidade de trabalhar com jQuery, ok? Essa seria a ideia aqui. E aqui tem o suporte, né, quais são os browsers, né, suportados aqui para né, dos mais conhecidos, né, desde Safari, né, para Apple, Firefox, que, né, para open source, ok, Google Chrome, né, que é da Google, browsers para dispositivos móveis, tipo Android ou os WebView, né, que são só uma visualização web, não é nem assim um browser muito complexo, eles têm suporte. E aqui, Microsoft Edge, que é o navegador da Microsoft, né, então tudo suportado, ok? Então, assim, como não existe Safari para o Windows, então por isso que está aqui não suportado. Como não existe Android Browser para iOS, para Windows Mobile, por isso que está aqui, ó, que não atende, entendeu? Ou seja, se você olhar bem para essa tabela aqui, ele suporta Chrome, Firefox, Safari, Android, Microsoft, entendeu? Então, ele suporta Android e iOS, Google Chrome, Firefox e Microsoft Edge, ok? E aqui está fora, né, o Opera, está fora uma série de outros navegadores que ele também suporta, mas que não são os mais utilizados pelo público em geral, por isso que eu não trouxe para cá. Isso aqui é uma visão de usuário. O que os usuários mais utilizam no mundo é o que está aqui. Beleza, e aqui tem aquela questão de containers que ele vai estar trabalhando, ele vai padronizar os containers para que esses containers sejam feitos de maneira automática. Então, ele vai criar um ponto container e um ponto container fluid, entendeu? Então, ele vai estar trabalhando nas larguras máximas de janela. Então, se você tiver uma janela entre 576 pixels, entendeu? E 767, ok? Você vai ter um small. Então, você vai ter essas resoluções aqui nos containers. Se você tiver uma janela maior que 1.200 pixels, você vai ter essa quantidade de pixels aplicado nessas propriedades aqui. Então, aqui ele te dá uma tabela. Lembra aquela responsividade que eu vim aqui, ó, e mostrei para vocês que eu posso vir aqui e mexer? Então, se eu baixar isso daqui para menos de 576, ele vai aplicar essas propriedades aqui. Se eu deixar ele aqui entre 576 e 768, ok? Ele vai aplicar aquelas outras propriedades. Se eu deixar entre 500 e 768 até 1024, ele vai aplicar essa outra propriedade. Acima de 1024, ele vai aplicar aquela de 1200 aqui, que seria o extra large. Então, ele classifica essa janela sua aqui, ele classifica ela como muito pequeno, pequeno, médio, grande, extra grande. Vamos pensar que seria isso uma tradução ao pé da letra aqui, né? Vamos trocar esse larger aqui para grande, entendeu? Então, essa seria a ideia da largura da exibição máxima, ok? E aí, ele trabalha, né, com 5 camadas, né, de grid, entendeu? E cada camada dessa, ele vai iniciar com um tamanho mínimo e vai ter um tamanho máximo, seguindo isso daqui. Então, é muito bacana. É por isso que ele consegue ser responsivo, entendeu? Existe um algoritmo que vai verificar qual é o tamanho da tela naquele momento do navegador,
Ele vai obter essa informação. Quando ele obter essa informação, por alguns design pattern, né, de observer ou alguma estratégia de pattern, ele vai lá e seta essas propriedades no corpo do texto do CSS e do JavaScript. Como aquilo ali é interpretado, ele faz o browser, né, o navegador, reinterpretar aquilo ali. Por isso que consegue ter essa dinamicidade, né, essa responsividade. Ok? Então, seria algo nesse sentido. Ele faz isso para os containers, para a linha, para a coluna. E aqui tem a parte de alinhamento, né, como é que ele trabalha também. Aqui também sobre a parte de mobile, tablet e desktop, as diferenças de como ele faz. Ok? Beleza, imagem responsiva. A imagem responsiva é algo mais bacana. O que ele faz? Ele tem uma imagem convencional, que é a imagem que você diz que ela é responsiva, ok? E aí, num determinado momento que ele chegar do tamanho da imagem, ele troca o conteúdo da imagem por uma imagem miniatura, entendeu? Então, se você tiver... É como se você tivesse numa página, uma chamada do seu site com uma imagem 200 por 200, quando você clica nela, ela fica maior. Então, para trabalhar com imagem responsiva no Bootstrap, para aquela mesma imagem, você vai ter que ter duas cópias dela. Você vai ter a imagem normal, entendeu? E você vai ter a imagem miniatura, que seria esse thumbnail aqui. Thumbnail, né, em tradução aí ao pé da letra, seria miniatura. Entendeu? Então, assim que ele faz. Até uma determinada resolução, ele mostra a imagem grande. Ficou grande, ficou pequeno demais, ele joga para a imagem miniatura. Porque ele não redimensiona a imagem, né, de verdade, né? Ele apenas esconde uma e mostra outra, esconde uma e mostra outra, ok? Essa seria a ideia aí das imagens responsivas. Então, eu encerro o conteúdo aqui sobre HTML, CSS e JavaScript, e aí no próximo conteúdo nosso a gente já pode iniciar para alguma coisa mais robusta a nível de programação. Ok? Então, vou encerrar aqui a gravação. Agradeço aí a atenção de todos.